Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson. Hoje a resenha é especial aqui no Multistúdio do Parque Jacarepaguá. E hoje vamos bater um papo aqui com Miguel Ernesto. Bora pro jogo? Bora. Seja bem-vindo, Miguel. E aí, meu amigo? Obrigado, Nelson. É um prazer enorme estar aqui com você. Pouquinho de tempo que a gente tem, né? Relembrar os nossos tempos de seleção brasileira, de Contar um CBF. pouquinho de história, né? É importante isso, é importante. Registrar sempre. Sim. Se não Criar registrar, memórias. o tempo apaga, né? Isso. Criar E aí? memórias. Quantos anos de seleção brasileira, quanto tempo de CBF? Eu fiquei na seleção brasileira de 17 anos. 17 anos? 17 anos. Quase completou a maioridade. Sim, quase. Cheguei pertinho. Pertinho, né? É. E aí, conta pra gente aí, como é que foi? Como é que você chegou na seleção brasileira, na CBF? Foi assim um caminho natural? Você foi atleta, jogou na loteria, comprou um bilhete, achou um cartão dourado? Como é que foi isso? Né, assim, eu tentei ser atleta. O último clube que eu fiz essa tentativa foi o Volta Redonda, como goleiro. Cheguei a ficar um tempo lá, mas não fui inscrito, não disputei competições, só amistosos, né? Mas foi um período muito enriquecedor para mim, muito gratificante, porque me deu o rumo da vida, né? Se identificou, né? Eu conheci pessoas lá, profissionais, mas seres humanos que me colocaram no caminho, né? Todo o envolvimento Abriu horizontes, né? E assim, quando eu descobri que eu não ia conseguir me tornar atleta profissional, que naquela época era muito diferente do que é hoje. E você estava com que idade naquela época? Naquela época eu estava com 18 18? anos. 18 um jovem ainda tentando descobrir o mundo, né? Isso. Mas tudo não é que era difícil. Naquele tempo, né, o cenário era outro. Né? Não é essa glamorização Sim. de hoje, né? Hoje você... Era ralação, né? É tudo on time, assim, você tem tudo na tua mão o tempo todo. Para você fazer contato, para você falar com pessoas, para você... Entendeu? É você entrar na internet e você tem tudo isso. Você vai descobrir quem é quem em cada clube e quem você vai procurar. Naquela época, não. Naquela época, para você entrar no clube era difícil. Para você passar do portão. Né? Eu tenho isso como experiência viva. Viveu na pele isso, né? Então, quando eu percebi, né, e devido às circunstâncias da vida aqui, né, da minha vida, assim, eu percebi que não ia conseguir ir adiante, eu decidi estudar, fazer educação física, né? Demorou um pouco ainda, eu já só tinha uma universidade que funcionava no curso de educação física à noite em todo o Rio de Janeiro, né? E aí eu fui para essa universidade. Já tinha dificuldade pela limitação de oferta. Sim. Morava longe, eu morava no município de Queimados, não em Queimados, mas no município afastado do centro. Era uma coisa, assim, era uma viagem, era né? Era uma viagem, entendeu? Mas, assim... Quando há persistência, a gente chega lá, né? Mas foi ótimo. Foi um período também que... Né? Mas, assim, foi um período que, devido às próprias circunstâncias da vida... foi muito rígido para mim, porque você tem que tomar a decisão e tem que estabelecer dentro de você aquele tempo. Você não pode abrir mão, relaxar lá estudando, né, fazendo o curso, de falar assim, eu vou ter que ser reprovado numa matéria. E você ficar mais 6 meses, na minha condição, isso para mim era uma coisa... Então, você vira sempre na pressão. Atenção o tempo todo. Tem que ser aprovado e buscando o tempo todo. E dentro da universidade, né, dentro da própria universidade, tem um evento chamado Dia Olímpico Universitário.
eu estava no segundo período de educação física, indo para o terceiro, e eu fui fazer um jogo lá. E tinha um pessoal que já trabalhava no São Cristóvão, e eles me convidaram. Eu não quer fazer um teste e tal. Eu fui, né? E quando eu atravessei o portão do São Cristóvão, eu falei, não é mais minha vida essa. E aí eu fui e falei com o pessoal, eu vim, mas eu não quero, eu não dá, entendeu? E aí o rapaz... Mas não chegou a fazer o teste? Não cheguei. Ele falou, você não quer ficar com a gente aqui? A gente está precisando... A gente está precisando... Eles falaram, estou precisando de um preparador físico aqui. Eu falei, pô, mas eu não tinha experiência. E eu falei... Está começando ainda. Aí ele falou, não, mas fica aqui com a gente. O nome dessa pessoa, desse anjo, é Itamar Correia Amorim. Ele vinha, né, ser cunhado do Lazzaroni, ele faleceu faz 2 anos, e foi ele que me introduziu em comissões técnicas. E aí eu fiquei lá, chegou um preparador físico, e aí eu falei, pô, preparador de goleiros, que era a coisa que eu... Já dominava mais. Sim. Já tinha aquilo no... Sabe, acho que no meu DNA. Sim, já tinha mais convívio. Fui, e assim, é uma coisa que eu fiquei lá pagando para trabalhar, eu não recebia nada. Durante 5 para 6 meses eu fiquei nessa condição. Aí depois eu comecei a ter uma ajuda de custo, e fui. Fez quase que como fosse um estágio inicialmente, né? Isso. Mas eu pagava para ir, tudo. Mas adquiriu um conhecimento que talvez não tivesse em nenhum outro lugar, né? E aí, lá nessa comissão, o preparador que chegou foi o Emílio Carlos, o Emílio Faro, que hoje é auxiliar do Jair Ventura, e foi um cara que me ajudou bastante, porque ele era um cara muito estudioso e me abraçou. E vai puxando, me abraçou, né? Literalmente. Eles me abraçaram, né? Todos eles me abraçando, tanto ele, quanto o falecido Itamar, quanto o Kleber, quanto o seu Mauro, que era mais o Emílio e o Itamar, porque eles moravam no Rio e eles me levavam para casa, dorme aqui, que cuidaram de mim. Acolheram, né? Me acolheram, né? E aí lá dentro eu evoluí. Numa dessas passagens lá, nós fomos fazer um amistoso na Granja Comari, contra a seleção. Que era normal, né? Fazer na fase de preparação. 89 e tal. Era o Lazzaroni. Chamavam clubes aqui. Eu já estava no profissional do São Cristóvão. Tá. Eu saí na época juvenil, sub-juniores, e tinha ido para o profissional. Estava no profissional. E aí nós fomos fazer lá, o Nielsen, preparador de goleiro, me viu trabalhando. Perguntou para o Itamar, quem é? Vi ele batendo na bola, as coisas que envolvem. Que são inexplicáveis, né? Simplesmente é porque está escrito para acontecer. Aí ele pegou e falou com o Itamar, e o Itamar falou, o Miguel, tal, aí deu as referências, e eu continuei no São Cristóvão. Aí, um belo dia, tinha um telefone de recado de uma namorada que eu tinha em Campo Grande, ligaram, o Nelson ligou para lá e falou, pede para ele me retornar, o Nielsen e tal. Eu liguei, falou, tem uma vaga no Botafogo e eu te indiquei, você vai em tal lugar amanhã, assim, ele está te esperando. Você nem procurando. Não, aí fui para o Botafogo, aí rodei sub-20 e um pouco no profissional. Na minha ida, o técnico era o Dé Aranha. Tá. E o Dé me abraçou. E olha como é que se constrói uma história, né? O Dé me abraçou e tal. E aí ele subiu, eu não fui. Aí ele falou que havia um pedido de um profissional e tal. Mas que ele ia contar comigo em alguma situação.
E numa dessas situações ele foi para a Arábia Saudita. E aí ele foi, eu quero que você vá comigo. E eu fui. Aí vai o Miguel para a Arábia Saudita. Aí fui para a Arábia Saudita. Coisa assim que na minha cabeça não imaginava. Entendeu? E assim... E foi agregando com isso experiência, bagagem. Sim. E essa questão... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... E assim Relaxa. E... O bom de ser assim, gravado ao vivo assim, é isso. Tem que ser tudo espontâneo, gente. Relaxa. E aí, para todo profissional, né? Não é ir para fora do país, né? É você buscar identidades. Assim, Sim. né? Tá formatando um profissional. O próprio árabe fala que as pessoas mais sábias são as que leem, viajam e estudam. É isso aí. Né? Mas eles têm um estudo meio como uma coisa autodidata. Uhum. Ele acha que o professor ele é só a figura que está ali e que vai te dar, assim... Ele só vai repassar. E você que tem que buscar o conhecimento. Você que vai atrás do plus. Exatamente. Que dá o up. E, assim, esse período, para mim, lá, ele me tirou... Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, nessa primeira vez, 2 temporadas, assim. Que essas 2 temporadas, elas vão a 2 anos e meio, 3 anos, Sim. entendeu? É um pouco diferente lá. Eu fui para uma cidade do interior da Arábia Saudita, que tinha muito chefe religioso, que eles são chamados de mutawas, e essa questão também, essa questão de você viver essa questão... Se adaptar, né? Uma nova cultura, uma nova realidade. Da religião, né? Que eles são monoteístas, ali, aquela coisa, né? As regras e assim... São inflexíveis, né? São coisas que você, assim, para nós que vivemos isso aqui, na época, no ano de 94, né? Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, aquilo era um choque. Né? Era um choque. É uma diferença de cultura muito grande, né? E você não vê, por exemplo, mulheres, você não vê a mulher despojar, assim, sim, de bermudinha, é tudo tal, fechado, normal. Tudo, sabe, na boca. Coisas da cultura, principalmente à época, né? E aí você aprende a temer algumas coisas, muito a temer algumas coisas, e você aprende também a valorizar muita coisa aqui, né? Que passa nos teus olhos e você... Mas quando você vai para um lugar igual aquele... Eu tinha isso e agora eu sinto falta, porque eu estou aqui numa cultura diferente que eu tenho que me adaptar. Numa cidade no interior da Arábia Saudita, encravada no meio de montanhas de rochosas, que você não tinha, era aquilo ali e acabou, né? Ir para o treino todo dia e durante o Ramadã. Você treinava de meia-noite à 00:50, porque eles passavam o dia todo em jejum. Sim, não tinha condição física. Era um risco. Por causa da alimentação, lógico. E isso, eles explanavam tudo no primeiro dia, sobre os cuidados, os locais de tirar foto, não encarar a mulher, essas coisas todas, né? O respeito à religião, né? Exatamente. Né? E não... A lei é o Alcorão. Sim. Se você transgrediu o Alcorão, acabou. Bem, aí foi esse primeiro momento, eu voltei, aí fui para o CRB de Alagoas, não como treinador de goleiros, como preparador físico, assumi o time como treinador na época, mais uma experiência que eu tive, aí voltei para cá, voltei para o Botafogo, trabalhei num clube da 3ª divisão, Queimados Futebol Clube, como preparador físico, e aí surgiu uma oportunidade para eu ir para o Catar. Aí eu fui para o Catar, como treinador de goleiros,
trabalhei como treinador de goleiros, depois auxiliar técnico e trabalhei na sala de musculação lá, assim, como fazendo transição. O jogador machucava, voltava, fazia transição. E aí fiquei lá mais 2 temporadas, assim. E vim embora. Né? Foi se preparando. E aí voltou para o Brasil e aí surgiu uma oportunidade. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um amigo, tenho um amigo chamado Marco Gaspar, que ele trabalhava futsal e base e tal. E esse cara, ele assim, é um treinador que ele tem uma expertise muito grande para ver jogador tal. E aí ele estava no feminino do Vasco, com a Helena Pacheco. Tá. E aí ele, pô, Miguel, não quer ir lá me dar uma ajuda tal? Eu fui. E aí já mudou do masculino para o feminino. Totalmente. Que é outro universo. Mudou totalmente e ali eu tive a primeira imersão assim, no futebol feminino. Né? E foi muito bacana, porque depois disso eu trabalhei em alguns clubes assim, de menor expressão. E o Vasco tinha um dos principais clubes do cenário brasileiro na época. O Vasco, assim, o Vasco é algo muito interessante. Assim, você olhar a história do Vasco, porque o Vasco é um percursor em algumas situações. Sim. Né? Eu não estou falando de torcida, mas tem alguns clubes que têm uma história sobre isso, sobre algumas questões. E o Vasco tem essa questão do ineditismo, prioridade. Sim, sim. Foi o primeiro clube a ter uma área para autista. O primeiro clube, sabe, praticamente introduziu. Na época tinha a Magali em São Paulo, que trabalhava no Juventus, né? Que também foi uma percussora lá do futebol feminino. O Vasco tem uma escola dentro de São Januário. A Helena Pacheco, o Marcos foi. E o Marco, assim, eu estava na Portuguesa e ele foi para a seleção, foi chamado para a seleção e ele me falou assim, pô, tu não quer fazer... Tiveram a primeira seleção feminina sub-17. Sim. Em 2007, ele falou, tu não quer... Via para cá. Aí eu entreguei o currículo e fui com ele, né? E assim que eu entrei na CBF. Ainda com o Ricardo, ainda presidente. E 2007... Era o Estevão ainda que era o diretor? Não. Acho que 2007 já não era mais, não. Já não era, porque... Tava só, acho que o Paulo Dutra, né? Foi 2002, 2003 que começou a Sub-20 também. Né? A trajetória do futebol feminino, ela é muito árdua, né? Assim, quem trabalhou... Né? A gente sabe da história. A história é muito... As meninas sofreram. Sofreram, lógico. Sofreram, entendeu? Desde lá de trás com o radar. Sim, desde o radar, Saad, aquela Saad. coisa toda, entendeu? Elas sofreram bastante, né? Eu tive contato com as meninas. E sabe a dor, né, que elas passaram. Eu não estou falando de extremismo. Não. Eu estou falando é realidade. Eu estou falando que elas, literalmente, elas comeram pão que o diabo amassou pela modalidade. Por muito tempo, inclusive a própria CBF que bancava seleção permanente. Porque senão não tinha onde jogar, né, Miguel? A seleção permanente, ela veio com o falecido Vadão. Porque não tinha onde jogar. Foi em 2014, 2015, antes do Mundial de 2015, porque foi a maneira que ele fez de treinar o time. Sim. Entendeu? Porque elas não tinham jogos para poder se preparar. Não tinham. Depois que começou amistoso, joga fora, joga... Mas antes não existia nada disso. Após essa fase, né? Após essa fase, né? Aí começou a acontecer os amistosos, começaram a medir força, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, o René Simões também teve um papel importante. Sim. Entendeu? Ele também ralou bastante ali.
bastante. E ele fez Acompanhei a dificuldade que foi ele o passou primeiro- ali. Assim, ele foi o primeiro a botar os pingos nos is, de ter uma comissão altamente, não desmerecendo os outros profissionais. Eu estou falando que, na época, quando ele foi, ele tinha um pessoal que era, sabe, Tinha a mentalidade da junto seleção com ele. masculina. Isso. E não podia ter. Então, A mas gente tem que o entender da trabalho fisiologia dele- feminina, o as trabalho dele necessidades. foi importantíssimo, né? Todos aqueles que militaram ali no futebol feminino, o trabalho foi mais. O papel dele ali, quando ele trabalhou, ele Foi um divisor. foi um divisor de água. Antes e depois. Pós, né? E aí tinha um visionário também, que era o professor Américo Faria, Sim. que era oriundo do futebol, 100% oriundo do futebol masculino, mas que era um visionário. Mas que tem uma mente extremamente O habilidosa. professor Américo, não é porque ele me colocou na função que eu exerci e que eu nem sabia que tinha a capacidade de realizar, mas que ele viu e ele me colocou. E assim, são duas pessoas na minha vida que vou ser eternamente grato. Américo Faria e Cláudia Faria. Para quem não sabe, é o El Bigodon. É. Meu querido, amo vocês. E a Cláudia, entendeu? São pessoas que, cada conversa, a mente abriu um pouquinho. Cada conversa é uma coisa assim, são anjos na minha vida. Sim. Entendeu? Foram extraindo o melhor de você. Sem esquecer do Marco Gaspar, que foi a pessoa que me levou, que me conduziu à seleção. Abriu as portas, né? Ele me colocou e vai trabalhar, e vai, entendeu? Então, eu não posso esquecer dessas pessoas. E aí eles chegaram, te colocaram, o professor Américo foi e te colocou qual função que ele te colocou? Quando eu fui para a seleção, eu era preparador de goleiros e era assim, um meio auxiliar do Marco Gaspar. A gente conversava, Isso na sub-17 ainda. É um cara também que, se você tiver a oportunidade de ter ele aqui para falar do futebol feminino... Assim, Com certeza, já está convidado. Ele é uma pessoa que tem todo esse histórico, ele estuda... E como eu falei contigo, Miguel, a gente vai estar num período muito propício, né, do futebol feminino, com 2027, o Mundial aqui sendo no Brasil. E é interessante a gente estar trabalhando essa história para chegar, não é simplesmente, o Brasil vai receber Mundial. Não, teve muita história antes, teve muita ralação, muita dificuldade, muita superação para a gente poder hoje estar recebendo o Mundial, né, feminino no Brasil. E é bom a gente contar essas histórias para que as pessoas não achem que isso é um mar de rosas. Na realidade, foi muita ralação para chegar aqui, muita dedicação, muito sacrifício. Tiveram algumas competições, teve um Sul-Americano Sub-20 em Curitiba, em 2012, depois teve um em Santos, acho que 2018, 2020, né? Mas o Mundial era uma coisa que nós merecíamos, porque em várias competições nós chegamos sempre com um país que não tinha histórico, um país que lutou tanto, as meninas lutaram tanto. Tem várias meninas aí, Pretinha, Fanta, Meg, sabe, Leda Maria, Fanta, Maravilha, entendeu? Cátia Silene, Michael Jackson, entendeu? Que foram pessoas que... São as precursoras, na realidade. São as precursoras, sabe? As meninas de hoje, né? A própria Marta. A Marta é remanescente, entendeu? Eu acompanhei todas elas, a Marta né? É uma lenda. A Marta é uma lenda. A Marta é uma lenda como... Pretinha é uma lenda, mas a Marta como atleta e como pessoa... É fora da curva, né? É fora da curva. São aquelas... São coisas que você não consegue explicar. É como o Usain Bolt, é como
Vem Sei com lá. um propósito, É. não é só jogar bola. Sim, escrever a Né? história. É escrever a história. É. Então, quando eu fui para a seleção, fui como preparador de goleiro, rodei uma competição, mas eu já tinha uma questão no joelho, que o futebol Todo masculino... mundo tem, né? Mas o futebol masculino, para você trabalhar com preparador, tanto é que hoje trabalham dois. Mas lá, quando começou o preparador de goleiro, Era um só. preparador, e você tivesse 5 goleiros, o número de Você repetição e É isso aí. apoio que você tinha todo dia... Era exaustivo. Era exaustivo. Né? E eu ainda minimizava isso porque eu batia com as duas pernas, assim. Não com a mesma eficiência, mas eu equilibrava Mas com os dois conseguia lados. dar um Fazia uma um alívio. compensação. Fazia uma compensação. E aí chegou uma hora na seleção que eu falei, ó, fui no professor, eu Não dá. Estou no meu limite físico. Estou levando meu, né, já estou no desgaste. E ele, mas antes ele já tinha me pedido uma vez, não, quero que você ajude nisso, nisso. Eu falei, mas eu nunca fiz. Ele falou, pode ir que vai dar certo. E aí ele te indicou ali em qual posição? Como supervisor. Como supervisor. E na época, a maioria das viagens da seleção feminina era para fazer 2 funções. O que na seleção masculina, às vezes, ia 4, né? Iam 4. Na feminina, ia para fazer o mesmo serviço. Isso. Supervisão, administração, tudo. Tudo. Então, nós... Tinha que se desdobrar, né? Quem foi da seleção feminina no início, né? Claro que quando nós estávamos dentro do escritório, você tinha uma rede de apoio. Sim, mas nas viagens Mas era nas sozinho. viagens e fora do país, Principalmente, não né? tinha. E era assim, o elemento surpresa quando acontecia, né, era muito difícil. Tinha que ser resolvido na hora, né? Na hora, porque você não tinha aquela coisa de... Hoje nós temos a rede de apoio, né? Vamos botar assim. Da internet, do Sim. WhatsApp. A última viagem que eu fiz com a seleção antes de sair, né, para a Colômbia e antes para o Japão na Olimpíada de Tóquio, você fala com o pessoal dos hotéis que fazem o hotel para a gente. Eu falava direto com o pessoal, está acontecendo isso. Quer dizer, era quase que era on time, no tempo. Você consegue ter dinâmica, né? Exatamente. Mas nas primeiras viagens aconteciam esquece. coisas que você... Você tinha que ir lá e você resolver sozinho. Você fora... Não tem como. Na volta do Mundial Sub-20 da Alemanha, em 2010, a FIFA ela funciona assim: enquanto você está na competição, você tem um tratamento. Sim. Você foi eliminado, acabou seu tratamento. Não tem retorna. ataxê, não tem nada. Não tem Tielou some, ataxê, né, que é o interlocutor, isso aí, é o meio de campo. É isso aí. Entre a delegação e os dirigentes da FIFA, os diretores de competição, o diretor da viagem, o responsável pela viagem, tudo. E aí, numa dessas viagens, eles não tinham voo, plena época de férias na Europa, e aí eles pegam e quebram a delegação em 4. Aí fica difícil. E aí eu fiquei com um desses grupos. E eles fizeram a coisa tão mal feita na época que uma atleta chamada Ludmilla tinha fraturado a clavícula. E ela veio num grupo sem médico e eles falaram que não ia mudar. Aí é complicado. Né? Eu saí no primeiro grupo com essas atletas. Nós chegamos em Frankfurt, né? Saímos de Dresden até Berlim, Frankfurt. Quando nós chegamos em Frankfurt, perdemos o
Conexão. O voo de Berlim para Frankfurt atrasou, quando chegamos... Não tinha o que fazer. Acabou. E aí, faz o quê? Acabou. Aí, o que aconteceu? Fomos para Madrid. Nossa. Chegou em Madrid, perdemos o voo de novo. O voo já tinha ido, né? Tivemos que ficar em Madrid. Em Madrid, na hora que nós chegamos, não conseguimos mais falar com o pessoal de viagens da FIFA. Ficamos lá, fomos para um hotel, perto do aeroporto lá de Bará, ficamos num hotel lá, e a clavícula da menina saiu. Nossa. Eu chamei o rapaz que estava com a gente e fiz a redução. Mas ali foi um negócio de Deus, porque até hoje eu não sei como é que eu fiz aquilo. Só sei que eu consegui encaixar a clavícula dela. E aí, no outro dia, conseguimos falar com a FIFA e tal. A FIFA manda a gente para Paris. Nossa. Chegou em Paris lá, aí foi muito menos mal, porque em Paris tinha funcionário brasileiro Que aí conseguiu dar suporte. da Latam. E a Latam, na época, era a patrocinadora da CBF. Da CBF. Né? Aí eu consegui falar com o cara me acessou o telefone, eu consegui falar com a CBF. Aí levaram a gente para um hotel, mesmo sem... Aí tivemos comida adequada, tal, Sim. esperando. Porque aí já houve interferência da CBF no processo. Exatamente. E aí, só que nós não conseguimos sair todo mundo Continuou, de primeira. continuou pingado, entendeu? No primeiro voo, viemos em 4, aí depois 2, 1, e no último dia que vieram 3. No último dia que foram 9 dias depois, 8 para 9 dias. E aí haja sofrimento. E aí haja sofrimento. Quer dizer, Então, assim, isso também, o que acontece, Miguel? Isso evidencia muito o que eu já estava falando. Quando você fala do Mundial no Brasil, parece que tudo foi mil maravilhas, né? Mas esses detalhezinhos que a seleção, independente da sua categoria, sub-17, sub-20, principal, é que a principal acaba ganhando um pouco mais notoriedade, Marta, Formiga, Cristiane, essa turma toda que acabou tendo uma vitrine maior, parece que está tudo concentrado ali. Quando você vai nas divisões inferiores, aí que o bicho pega. Sim. Porque aí que você vê o quão é desassistido o futebol feminino no Brasil. Sim, porque... Se a gente está falando de seleção. Seleção. Imagina quando você vai nas outras categorias locais, regionais, e aí você vai na escadinha, né, e você vai vendo a dificuldade que é, o quanto elas estão ainda, né, na realidade, tendo que ralar para conseguir ter o seu espaço, né? Sim. Melhorou bastante, melhorou. Mas esse bastante... É muito relativo. Exatamente. Eu tenho convicção que não melhorou. É. Assim, o que deveria melhorar para você estar recebendo um Mundial feminino aqui. Sim. Né? Você continua com competições não atrativas, não rentáveis. Sim. Né? A CBF, se eu não me engano, gastou 400 milhões no último balanço com competições femininas. Me perdoe se o número estiver mais ou menos errado, mas é um número parecido com esse. Né? Então, isso demonstra que, na realidade, a gente está num longo caminho ainda para mudar. Eu vou tocar, você tocou em números. Uhum. Existe uma coisa que nós necessitamos acabar. Nós, como seleção brasileira, como pentacampeões mundiais, buscando título mundial feminino para poder dar uma condição... Mudar a história, o rumo da história. Tem que se separar a competição do evento. Ultimamente... É uma coisa só, né? Não, ultimamente nós não vamos para a competição. Nós vamos para o evento. O evento é festa. O evento é festa. Competição é outra coisa. Que a gente chama de oba-oba, né? Sabe? É necessário acabar com isso. E isso não acontece só no Brasil, não. Né? Isso é geral. Rodando.
várias seleções no mundo. Tem uma seleção de verdade, em condições de competir, mas essa coisa que se cria de ir para o evento na aba da confederação, pô, isso acaba com tudo. Sim, Sabe não há por quê? planejamento que você consiga fazer sério, né? Quem A mentalidade precisa Quem mudar, né? trabalhou dentro de comissão técnica, quem disputou mundial, o mundial ele não come, o mundial não começa agora. O mundial, para quem trabalha nos bastidores, Já começou há ele muito começou tempo, em né? outubro do ano passado, quando vem a primeira circular, né? E depois as mais 9 circulares subsequentes, que é a circular administrativa. Sim, as normativas, né? Sabe? No caso da feminina, você tem um Whereabout, e na masculina também tem um Whereabout, que é da comissão de dopagem, que é uma coisa Sim. que dá trabalho, que você tem que, sabe, É saber... todo mês que faz, né? Isso até o Mundial? Você dá uma programação do mês. Se tiver alguma modificação, se eu informar que você está aqui no Parque Shopping Jacarepaguá e você sair daqui e for para o Rio das Pedras para ficar lá, hospedado lá, eu tenho que informar. Porque se a Senão, comissão de dopagem quiser ir lá e fazer um teste surpresa... ele tem que te achar. E eles não têm hora para chegar. Eles levam muito a No sério isso. Pan-Americano de Toronto, né, do Pan-Americano de Toronto, 2015. Eles chegaram 2 horas da manhã, nós estávamos alojados na universidade, parecia que o mundo ia acabar. Eles sabe, eles vêm... Bate e acabou. Dá o nome, e aí eles não esperam, eles vão batendo de porta em porta e falando o nome, aí pede o passaporte, dali em diante você é o médico e eles, e acabou. Acabou. Entendeu? E aí eu vou voltar aqui, que antes tem esses elementos surpresas, mas a comissão técnica das femininas, ela era bem reduzida. Então, controlar todo mundo com pouca gente fica difícil. É difícil. Ainda mais você... porque as competições como Mundial, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, é muito rápido. Você chega... Quando você geralmente chega 4 dias antes, a não ser que você vá para um lugar onde o fuso horário... Para fazer uma aclimatação, alguma coisa. Assim, aí você tem que evitar o jet lag. Ver o hotel, se vai ter vaga no hotel, que você vai ficar, pagar os extras daqueles dias e tal, né? Você tem que... Fica mais dificultado, né? Mais difícil. Mas, assim, o normal da FIFA é você chegar 4 dias antes do primeiro jogo. Que é o que ele banca, vamos botar assim. E cada dia desse tem uma programação, sabe? Tem a checagem de material, checagem de documento, palestra com arbitragem. É uma competição oficial, com todo o seu regramento. Né? E aí quando você chega e joga, é num piscar de olhos. Quando você pensar que não... Já foi. É muito rápido. É muito rápido. Então, se você não tiver... Essa é a questão do evento... E da competição. Você tem que estar focado, entendeu? Né? 110% focado. E se você tiver se você tiver dentro de um grupo de 26 atletas, 2 ou 3 que pensem a competição, é uma coisa. Agora, se você tiver é outra coisa muito diferente. Para ele chegar em todos... Você acha que hoje todas estão focadas em competição? A mídia, o apelo de mídia é muito forte hoje. O apelo de marca é muito forte em cima de cada atleta, né? Eu vou citar um exemplo que não é do futebol, mas é a menina do skate. Sim, a Raíssa. Entendeu?
ela hoje, né, é um apelo de mídia muito grande, de marca, do patrocinador, da onde tem São que muitas estar. cobranças. E isso é uma coisa que não é acordado antes. À medida que vai avançando e chegando na competição, aí vão aparecendo as situações. Pode gravar aqui, pode falar. Porque o patrocínio é individual. É, Elas fecham, mas não sabem os regramentos de cada competição, às vezes, se vai poder ou não fazer a ativação de um patrocinador, Mas eles não ou se aquilo vai prejudicar a preparação dela. exatamente. E também não apresentam um Um plano plano antes, estratégico, porque às vezes não ele tem. não sabe se o Nelson vai ser convocado. Sim, sim. Se ele se foi em alguma convocação, ou foi nas eliminatórias, ou se foi num torneio, ou se foi num jogo amistoso, no meu ponto de vista, o cara já tinha de preparar Sim. um plano de ação. Ou seja, a gente está muito amador nisso, então. Sim, muito, muito. Mas, assim, eu acredito que a maioria das seleções, né? E, assim, existem os atletas que estão em alta e existem os atletas que... Isso é o que eu Entendeu? encontrei na internet. Existem os atletas que estão em alta e que aí o apelo vai ser maior. Vai ser muito maior. Você Entendeu? acha que quem hoje está melhor preparado para isso? Marta, pela bagagem que ela tem? Sim, sim. Ou quem que você acha que de repente está preparado para isso? Da feminina, que você fala, Isso, da principal, por exemplo, que é o que vai estar preparando para o Mundial, por Marta. exemplo. A Marta, a né? Marta. Porque realmente a cobrança em cima das jovens, principalmente as jovens Tem a Tamires promessas, também. né, é mais cabeça, vamos botar Sim. assim? Não, ela é menos impulsiva. Talvez por ser mãe, pode ser? Pode ser. Não, ela é menos. A Tamires é menos impulsiva, assim, eu estou falando porque eu trabalhei com ela. Uhum. Assim, ela tem uma capacidade de ouvir e de responder. A Marta também. Tem várias, mas assim, se você me perguntar os nomes, assim, que provavelmente estejam no Mundial, Marta e Tamires. Marta e Tamires. Isso. E quem, assim, a gente pode dar nome? Quem que você acha que está menos preparado? Ou seja, não é que seja ruim, não é o fato. É que está sendo mais pressionada, talvez, pela exposição e talvez não esteja sabendo administrar tudo isso. É uma deficiência, é uma necessidade de auxílio, não é um defeito. Tem um atleta, assim, você vê que tem coisas, né? Isso acontece muito no masculino. Não adianta você tirar o cara do meio ambiente dele e levar para um ambiente diferente se você não criar uma trajetória para aquilo. Degrau por degrau, step by step. Sim. Entendeu? Para o cara chegar lá... Para poder se preparar sólido, né? Exatamente. Mas tem um atleta na seleção hoje, a Ludmilla, Sim. atacante, né? Que tem um potencial enorme, diga-se de passagem. E ela escreveu uma história, assim, né? Ela da onde ela veio, quando ela machucou o joelho a primeira vez num treinamento em Pinheiral, ela torceu o joelho, teve que operar, ficou fora do Mundial e voltou. Assim, e a recuperação dela não foi fácil, tá? Na época, ela teve uma ajuda muito grande da Emily Lima. Sim. Entendeu? Que abraçou a menina e tal, e a gente tem que dar louvor a isso. E a menina voltou, né? Conseguiu ir para a Espanha, se estabeleceu lá. Poxa, hoje está numa situação muito legal, assim. Com um potencial enorme na frente dela. Foi vendido, então, é uma coisa também que... E a outra situação é que hoje nós temos mais
mais lugares para as meninas jogarem futebol. Sim. Na idade menor, assim, vamos dizer, sub-15, sub-13. Mas Foi se criando, né? O tempo foi há 13 estruturando. anos atrás, Não existia. há 13 anos atrás, em março de 2013, nós tivemos a primeira seleção sub-15 convocada pela própria Emily Lima, né? E foi um fato assim, foi quando a granja foi fechada para poder Pra fazer a começar reforma. a obra para a Copa. Sim. E nós ficamos no hotel, treinávamos lá e foi uma coisa assim muito... Eu me lembro disso. Uma menina que foram, choraram, não quiseram ficar, tal. Sim. Porque é difícil. A seleção não é fácil. Até porque existia uma coisa, Miguel, naquela época, a granja era focada para a seleção masculina. Sim. A Nós não feminina ficava no fora, hotel. é. Eu acompanhei isso, né? Então a gente via nitidamente isso, né? Isso já era uma Isso coisa lá na depreciativa. frente é que mudou. Mas Isso, até então a seleção própria- feminina só nem a treinava principal. na sobra de tempo da masculina. Só voltou a ficar na granja. Só voltou a ficar na granja quando o Marco Aurélio Cunha assumiu e o Vadão. Aí a gente voltou a Aí ficar que na voltou a granja. ficar. Mas a gente ficava em Itu, ficava no Sim. hotel, ficava, sabe? Até quando jogava e treinava na granja, não ficava hospedada na granja. Não. Ficava não, hospedada no hotel. Não. Né? Muitas vezes usavam um vestiário secundário, não o principal. Sim. Eu me lembro Entendeu? dessa época, né? E- E era muito ruim para o desenvolvimento do futebol feminino, porque mexe com o psicológico. Sim. Entendeu? Não, Você isso aí. tem uma estrutura que, na época que ela foi reinaugurada, né? Até de uma obra tocada pelo diretor lá de patrimônio, lá pelo Dino Gentili, Sim. tá? Se tornou, assim, um dos principais centros de treinamento do mundo. De modernidade, de estruturação, de tudo. E a seleção feminina não podia usar. É, Só na sobra do tempo. sim. Fez o centro de excelência. Que ficava para a masculina. Se a sub-17 masculina tivesse que treinar, ela tinha prioridade do que a feminina. Sim. Então isso era muito ruim. E era ruim para nós que trabalhávamos e acho que pior ainda Pior para para elas, lógico. né? Porque elas se falam, elas conversam, elas veem aquilo acontecendo e elas, obviamente, têm a opinião delas e, a gente tem que até respeitar. 2015, acho, até 2015 não tinha um material apropriado para as meninas. Não, O a material modelagem era É masculina. masculina. Isso aí. Masculina. Nós tivemos uma reunião lá na granja uma vez. Tanto que quando a gente fazia o É. mapa, eu fiz algumas poucas vezes o mapa de material esportivo, não tinha espaço da feminina. Não tinha. Você tinha lá todo o material, assim, para quem não sabe. É só você pegar as fotos É. dos primeiros mundiais, primeiras Olimpíadas, você vê a camisa A camisa disforme no É, corpo feminino. no corpo. Para quem feminino. não sabe, até para vocês entenderem, funciona como uma empresa. Eu tenho um contrato de patrocínio com uma patrocinadora de material esportivo, no caso, à época, a Nike. Como é que aquele material todo chega lá? Como é que ele é distribuído? Há um planejamento. Anual. Tem um anual, que os coordenadores, eles se reúnem, veem a quantidade de competições que eles estão previstos participar daquele ano, quantas pessoas são, e vão fazendo uma tabela com a quantidade de itens de material necessário para cada uma das São categorias. planilhadas. Depois se junta numa tabela só e vê se aquele quantitativo de material está dentro do previsto no contrato com a patrocinadora, em valor e em quantitativo, porque tem um tempo de produção para esse material estar disponibilizado para a instituição, e aí esse material vem e depois ele é contabilizado para ser distribuído pelas seleções. Sim, até um informativo para vocês, que às vezes muita gente está do lado de fora. Como é que chega esse material? Como é que tem material para todo mundo? É um trabalho assim que é feito pelas coordenações. E existe também a questão que o material ele é produzido com logo e sem logo. O material para treinamento, ele tem o logo, tem O escudo. Guaraná Antártica. Isso, tem a marca dos Itaú, patrocinadores. Os patrocinadores, né?
Não vou falar mais para não fazer propaganda. Eles também são parceiros, são amigos, relaxa. Então, e o material de competição, né, que é usado nos treinos oficiais de competição. Não pode ter. E nos jogos, quando você vai para os jogos, você não pode carregar. Porque é uma exigência da FIFA. Porque a FIFA tem os próprios patrocinadores dela. Que bancam as competições que as seleções vão participar. Existem até tamanho e tecnologia. Você pode ter uma marca do material e uma marca de tecnologia. Você não pode ter... Duas. Você não pode ter dois símbolos desse aqui. Tá? Então, assim, até para informativo TechFit, de marketing e tudo, existe centimetria. Isso. Na época eram 100 centímetros quadrados, né, que você tinha a marca do escudo do país. Da federação. E você tinha a medida para o escudo do fabricante de material esportivo, que é uma pergunta que eu vou lhe fazer hoje. Como é que pode hoje eu ter Jordan e ter Nike, apesar de ser mesma propriedade, Sim. mas são marcas distintas e no regulamento da FIFA você não poderia? A detentora é a Nike. E ela usar no mesma seleção duas marcas distintas, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso hoje, não. Na época não podia. Enfim, alguma coisa mudou, a gente não sabe. No meu ponto de vista, o que pode ter acontecido é que o Jordan, a marca Jordan, ela é como se fosse algo comemorativo. Ela não é uma... Pode ser. Entendeu? Ela não é uma empresa. Ela não entra no material oficial de jogo e não pode, ela só entra em situações específicas para ativar, como se fosse um quarto uniforme, por exemplo, que aí foge do regramento do estatuto da entidade, que são aquelas cores que não podem fazer parte, a não ser verde, amarela e azul. Na Olimpíada do Rio ia ter um material extra que não foi permitido. Faz parte. Que era um material todo amarelo. Meião amarelo, short amarelo, camisa amarela. Porque não está previsto no estatuto. No estatuto. Mas era a coisa mais linda do mundo. Era literalmente, seria a seleção canarinho. Nossa, ficou muito bonito, mas eu vi o material, só que a FIFA proibiu e não sei nem que... No que fim deu-se aquele material. É que nem o vermelho, que foi produzido e não foi distribuído porque... Obviamente, a questão política não pode nunca estar presente no futebol. E assim, essas coisas hoje, elas ganham o mundo em milésimos de segundo. Sim, a internet populariza ou destrói muito rápido. E acaba aquilo indo para fora e afrontando a instituição que é detentora da competição, no caso a FIFA. Lógico, com certeza. Entendeu? E existe o próprio estatuto da entidade, que se não fizeram besteira de mudar, né, até onde eu sei, eu acho que não mudaram, tem certas cores que não podem. Sim. Né, os uniformes oficiais, uniforme comemorativo, como a gente falou, é uma exceção à regra, né? Que é permitido em situações específicas, como a gente já teve um quarto uniforme preto, e era lindo aquele uniforme preto, mas não é previsto no estatuto da entidade para jogos oficiais em competições oficiais. Ele foi usado no amistoso, não foi? Foi usado no amistoso, né, e se esgotou rapidamente. Sim. Né, porque realmente era um uniforme diferente, mas, volto a dizer, temos que respeitar os estatutos. Sim. Os estatutos só prevêem as cores da bandeira nacional. Então, a gente tem essa questão. É como na Olimpíada. Como nas Olimpíadas. Na Olimpíada, você não pode usar a confederação. Você tem que usar a bandeira do Brasil, ou o time Brasil. Ou o time Brasil. Né? Porque justamente a questão da unidade. Eu estou ali como Brasil, não como confederações individuais. Sim. E aí existe essa obrigatoriedade, por isso que existe essa briga entre FIFA e Comitê Olímpico, por conta de usos de suas marcas, né? Falando de instituição, são pensamentos diferentes. Sim. De direções protecionismo diferentes. da sua marca em prol de um crescimento e valorização das suas parcerias. Enfim, cada um tem seu critério, assim, a gente respeita. Quem viveu, né, nessa organização
nós sabemos também que é uma coisa que suga a tua energia em momento que não era para sugar. Não é Você para passa você a estar se preocupar. preocupado. É, Você chegou a exatamente. fazer aqueles cursos lá do Comitê Sim, Olímpico? fiz. Eu fiz também. Fiz. Que te prepara para o mundo olímpico, né? Sim. Barão de Coubertin. Sim, fiz os cursos, assim, tudo que é tido como conhecimento que você adquire é importante, bom, né? E, Te dá uma assim, visão melhor, e né? você conversar com as pessoas e trocar ideias e, saber como determinadas coisas acontecem é Lógico, importante, isso entendeu? é bacana, isso abre horizontes. Sim. E, e lá acontecer. E a própria Olimpíada você tem essa oportunidade também. É completamente diferente o conceito, né? Diferente do futebol, do Mundial de Futebol, entendeu? Assim, são propostas completamente distintas, É o cada uma tem mundo- seus méritos. É o mundo Né? todo em um lugar. É. Né? Cada um dentro do seu espaço. Você convive, né? O próprio tem a área de convívio, né? É. Commonwealth, que todos têm acesso lá, e o restaurante que é aberto 24 horas. 24 então horas. Você lidar com gente do mundo todo. E de competições, de esportes completamente distintos, né? Isso é legal Entendeu? como é que eles chamam? Não é legado olímpico, não. Eles falam, me fugiu agora o termo, perdão. Enfim, que é o que eles falam, o espírito olímpico. Espírito olímpico. O espírito olímpico é justamente isso, é a união entre todos. Todos os povos. Independente de raça, credo, religião, sei lá. E principalmente modalidade esportiva. Sim. Né? A Olimpíada é uma coisa muito, muito legal. Né? Só para quem viveu. Você pegou quantas Olimpíadas? Duas. Assim, direto, duas. E as meninas, óbvio, devem ter curtido pra caramba, né? E eu peguei uma Olimpíada que... Aqui no Rio foi uma Olimpíada muito diferente, muito, muito contagiante, muito legal, assim. Estádio cheio. Tudo, sabe? Foi muito bacana. Uma pena que eu não vivi a Olimpíada de fora, mas na competição. Eu tive no estádio, assisti jogo da seleção feminina aqui. Então, né? A vibração era outra coisa. A energia muito Casa boa. cheia, todo mundo empolgado. A energia é muito boa. Eu tenho um fato na Olimpíada de 2016, né, que nós jogamos duas aqui e fomos jogar em Manaus. Por segurança, como a seleção dos Estados Unidos estava lá, aquela coisa toda, queriam que nós desembarcássemos no aeroporto, na pista, entrasse no ônibus e fosse direto para o hotel. Entendeu? E, assim, com o apoio do Marco Aurélio na época, do presidente, da própria Cláudia, eu bati o pé e eu falei, não, a gente vai passar no meio. Meio da torcida. Nós enchemos o estádio aqui no primeiro e segundo. Então, eu falei, a gente tem que ter contato com o público. E Manaus... Quando nós chegamos em Manaus, tinha 14 mil ingressos vendidos. Manaus era uma segunda casa para a seleção feminina, quando nós, vai, não vai, você assina, você é responsável, se acontecer, não, eu assino qualquer coisa. A festa é muito grande Fiquei lá. apertado, mas assumi. E fomos. E quando nós desembarcamos lá, o povo... O acolhimento, né? Sabe, o povo, aquela coisa toda e tal. Resultado. Jogamos com 42 mil pessoas no estado. E isso carregou para Belo Horizonte contra a Austrália, que é uma das coisas assim, mais impressionantes que eu vi na minha vida, foi em Belo Horizonte ali. O povo, quando nós chegamos... Acompanhando. Nossa, foi uma coisa... Porque nós passamos, né? Assim, sim. E na chegada do Mineirão, estava lotado lá de fora, tal, foi muito contagiante. Esse reconhecimento que tem que ser explorado para fazer o futebol feminino ter o reconhecimento que ele precisa e assim, merece. A minha esperança é que com o Mundial aqui, né, mais que um investimento, porque nós temos pessoas, mulheres capazes de fazer o futebol feminino, já trabalham, muitas mulheres estão trabalhando no futebol feminino, algumas foram minhas jogadoras, trabalharam comigo.
que tivesse um planejamento para o futebol feminino de base mais apurado, uma coisa mais, sabe, direcionada, sistematizada, uma coisa bem feita para dar resultados. A longo prazo, não pode ser imediatista, né? Infelizmente. Você acha que a vinda da Pia Sanhage ajudou alguma coisa ou atrapalhou? É outra mentalidade, né? Eu tenho uma opinião. Foi pós-Vadão, Sim, sabe? que teve um trabalho muito bom. Vadão, a gente vai falar Renê Simões, Vadão, Sim. aqui, e Pia aqui, tá? Para o Brasil, para a seleção brasileira, Renê Simões e Vadão tiveram um papel muito mais importante. Eu trabalhei com Vadão, não trabalhei com Renê Simões. Conheço o trabalho, ouvia das meninas, né? E o Vadão, sabe? E eles foram muito acima para a nossa seleção do que ela. Não desmerecendo o trabalho. Não, lógico, ela tem um histórico, Sim, tem toda a questão dela. Eu via mais ela como uma amiga do que como uma treinadora. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que ter uma postura na época, de chefia, de liderança. Na época é porque tinha que colocar uma mulher e Sim. Tinha tido a Emily. E eu não via ela com tanta força aí para... voltou o Vadão, e aí depois do Vadão veio ela. Agora, o Vadão é um cara como profissional e como ser humano que foi, né? Que Sim, não está mais sim. entre nós, acima da média. Acima, assim, como se fala, fora da curva. Sim, são Ele pessoas que passam e deixam marcas na vida das pessoas. Ele era um cara muito, assim, muito dentro do saber, muito dentro daquilo que é justo, sabe? Ele era um cara fantástico. Ele é uma excelente... É um diferencial. É uma excelente referência. Mas deixa eu te falar, Miguel, o tempo passa rápido aqui. Quando a gente pensa que não, o tempo aqui voa. E não é voa, canarinho voa, como meu amiguinho aqui. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta para a gente poder, assim, não é fechar com chave de ouro, porque a gente vai ter muita história para contar ainda. Né? Em outras oportunidades, a gente tem muita coisa ainda, até o Mundial acontecer ano que vem, para a gente estar trabalhando, até para fomentar melhor o futebol feminino no Brasil. Me diz uma coisa, Mundial 2027, jogado no Brasil, você ficou bastante tempo com as meninas na seleção. O que a gente pode esperar aqui do Mundial Feminino, dessa seleção que a gente tem hoje? Bem, as meninas hoje, elas chegaram numa condição de maturação a nível de competição, tem muitas jogando fora. Esse envolvimento delas com o futebol mundial, de não ficar só aqui, aumenta a capacidade de competitividade, dá oportunidade. O Brasil tem ido bem nas competições mundiais, né? O Brasil, a não ser no Mundial de 2023, com a própria Pia, que foi um fiasco, não passou nem... Nunca tinha... numa situação daquela. De não classificar, né? Mas, assim, a gente já passou também. E eu penso que as meninas hoje elas têm totais condições de fazer um grande papel aqui, de fazer uma competição de alto nível, de chegar na fase final, né? Aproveitar o fator de estar em casa. Nós tivemos muito próximo disso na Olimpíada, chegamos à semifinal. Ficamos com a seleção que nós tínhamos ganho, mas
a competição. Jogo quando é ela, jogo, não, né? E quando ela passa de fase, é outra É competição. outra competição, é isso aí. É, Cada tem jogo time- é um jogo Tem diferente. time, a gente vai pela Copa do Brasil aqui de masculino. Sim. Tem time que está mal na competição de ponto corrido, mas E ele chega na outra, é especialista em mata-mata. naquela pressão do mata-mata. De aguentar o jogo, de fazer o jogo correr. Nós falamos sobre isso. Se nós formos para a competição em 2027, se nós estivermos conscientes disso, nós temos chance. Então a Nós gente temos- pode esperar uma seleção que possa trazer o título, então. Sim. Se nós não entrarmos na questão do... Sim. Tem que entrar com espírito É. de competição, de São- ganhar. São 25 dias. É um tiro muito curto, né? São 25 dias da tua vida para tu escrever a tua história, né? Pro resto da vida. É. São 25 Primeiro, o título dias, sempre vai ficar marcado. Eu tive essa sensação na Olimpíada de 2016 aqui no Brasil. Eu falei, vamos escrever. Eu não pensava em dinheiro, eu pensava, não, Escrever a história, né? vou escrever. É bom, né? Nós vamos escrever nosso nome aqui. É. Vamos lembrar das meninas, que elas... O atleta é o... Como a gente lembra das precursoras também. E marcar, é isso aí. A comissão técnica, o staff é importante, todo mundo é importante, mas o atleta ele está à frente. Ele que está com a cara, né? Ele que vai lá, ele que entra na arena, como dizia o próprio Vadão. É. Entendeu? Então, esperança existe, É, torcer faz parte e ganhar é um merecimento. sim. Então, vamos torcer para que elas tenham esse merecimento, que em 2027 façam a alegria não só do povo, mas delas próprias, para registrar os seus nomes na história, né? E faça aquela virada de chave, né? Que o futebol feminino possa ter o espaço que ele merece, né? Através de uma vitória aqui no território nacional, aqui no Brasil, e que isso deslanche o futebol feminino como ele precisa, né? E agradecer Eu que a agradeço. disponibilidade de estar aqui com a gente, falando pouca coisa de tanta história que a gente tem, né? Para contar em tão pouco tempo, às vezes não dá. Mas é muito importante. É bom registrar, porque isso daí se apaga o dia que a gente não estiver mais aqui. É bom a gente sempre contar para que as pessoas tenham oportunidade de saber, às vezes, como funciona coisas aparentemente para a gente, que é do meio simples, mas para quem está de fora não faz a mínima noção. Né? E é bom. Exatamente. Obrigado mais uma vez. E, gente, acreditem sempre, futebol feminino 2027 é Brasil. Bora pro jogo? Obrigado aí, até a próxima.